Sim, olha como está ficando bonita a sala, cheia de gente, cheia de convidados, participantes para o ciclo de conferências da Academia Cearense de Letras. Pois é, a Academia Cearense de Letras entra também, já entrou, já fez uma live, mas agora entra com uma programação toda em redes sociais, né? Não só Exatamente. Em redes sociais. Você podia até já dizer como... Ângela, 24 é a primeira das conferências, é? O ciclo de conferência? Acho que é, né? Vou pegar... Amanhã a gente conversa sobre o assunto. Tá certo. Vou mandar para todas, né? Para o nosso grupo. Para a comissão. Ângela, como nós vamos dar início aqui à gravação já, gostaria que você fizesse a abertura do evento, e à medida que as pessoas forem solicitando aqui a entrada, eu vou aqui permitindo. Certo. E a ideia é que essa tela fique mais cheia possível e que as pessoas participem e apreciem esse evento. Olha a Selma! Oi, Selma! Agora começamos, não é? Podemos começar. Podemos começar. Então vou desligar. Bem-vindos e bem-vindas. Minhas primeiras palavras são de acolhida a todos e todas que vieram assistir a esta sessão de homenagem à escritora cearense de renome nacional e internacional, Raquel de Queiroz, quando se cumpre 110 anos de seu nascimento e seu famoso livro de estreia, o 15, completa 90 anos de lançamento, de publicação. Saúdo o nosso presidente de honra, acadêmico Murilo Martins, o vice-presidente acadêmico Juarez Leitão, todos os membros da diretoria, estou vendo ali Flávio Leitão, os acadêmicos e acadêmicas da Casa de Tomás Pompeu, assim como a todas as entidades culturais do Ceará e as secretarias de cultura do Estado e do município, a escritores e escritoras, a leitores e leitoras. Cumprimento cordialmente, ex cortes, as companheiras dessa mesa virtual, professora Lurdinha Leite Barbosa, diretora cultural da Academia Cearense de Letras, coordenadora desta mesa virtual, as participantes, professoras e escritoras, Aila Sampaio Cleudene Aragão e a jornalista Regina Ribeiro. Pela primeira vez, a ACL fará uma homenagem de rememoração de acadêmicos de forma virtual. Então, hoje, para a Academia, um momento histórico. Vivemos tempos sombrios, mas não podemos deixar de rememorar nossa escritora. Brevemente, rememoraremos também o acadêmico Osmundo Pontes, reconhecido cronista de viagens em seu centenário de nascimento, e o acadêmico Paulo Bonavides, jurista de prestígio internacional, falecido recentemente. Nem preciso salientar que, como em casa de muitíssimos brasileiros, estamos enlutados e entristecidos com mortes e sofrimentos causados pela pandemia do novo coronavírus. Esta homenagem da Academia Cearense de Letras à escritora Raquel de Queiroz, acadêmica, nossa acadêmica também, né, que ocupou de 1994 a 2003 a cadeira de número 32 da instituição. Mesmo em formato virtual, é uma solenidade. Mas que se Raquel, vejam se eu tenho razão, mas se Raquel estivesse entre nós, poderia talvez perguntar se não tínhamos uma rede, uma cadeira de balanço e talvez até uma varanda, como em seu amado sítio Não Me Deixes, para a conversa ficar mais à vontade, à sua moda. Quando eu falei isso, eu lembrei que o José Lira tem um livro, né, de entrevista com a Raquel, intitulado Na Varanda com Raquel, né? Então, vai bem a Raquel tivesse pedido a gente aqui uma varanda. O sábio pendor da romancista cearense, para a simplicidade, é bem conhecido. Não que não soubesse atender os rituais acadêmicos que frequentou, sobretudo a partir de 1977, quando tomou posse como a primeira mulher a pertencer à Academia Brasileira de Letras,
a casa de Machado de Assis. Frequentou muito aqueles chá das 4 para... começava às 4 para 5 horas, então ela frequentou muito. É interessante isso. Até 1994, no meio literário de Fortaleza, causava certo espanto que a Raquel fosse uma das mais famosas escritoras brasileiras, membro da Academia Brasileira de Letras, e não pertencesse ainda à Academia Cearense de Letras. Muita gente não sabe o porquê, que agora eu vou relembrar. Na verdade, à época, isso me foi contado naquela época pelo doutor Arthur Eduardo Benevides, que era presidente. Havia grande anseio, eu ainda não estava na academia, né? Havia grande anseio da Academia Cearense em recebê-la como acadêmica, mas seria preciso superar um impedimento nos estatutos da instituição para a entrada de Raquel de Queiroz. É o seguinte, no artigo 5º, existia e existe, né? Esse artigo continua a existir. Do parágrafo 1º, dizia e diz: somente pode ser acadêmico titular quem foi escritor, filósofo ou cientista de relevo, cearense ou não, com residência fixada no Ceará pelo prazo mínimo de 2 anos. Esse impedimento, no entanto, foi muito sabiamente contornado pelo então presidente da academia, o doutor Arthur Eduardo Benevides, e com a aceitação de outros acadêmicos, de todos os outros membros da academia. Ele propôs que houvesse um outro parágrafo. E esse outro parágrafo diz, ainda hoje, não tem a exigência, excetuasse esse parágrafo, excetuava os membros da Academia Brasileira de Letras, como vocês vão ver. Vou ler o parágrafo. O disposto no parágrafo anterior, referente à residência no Ceará, não se aplica aos membros da Academia Brasileira de Letras nascidas no Ceará. Pronto, estava resolvido o problema, e assim Raquel pôde ser eleita, né, e tomar posse no aniversário, no centenário, em 1994, no centenário da Academia Cearense de Letras. Só foi triste porque foi na vaga da cadeira 32, com o falecimento de seu amigo, era amigo dela também, grande contista, extraordinário escritor, nosso amado José Maria Moreira Campos. A escritora foi recebida com um belo discurso pronunciado pelo presidente da academia, o poeta da cidade amada. No centenário de Raquel, aí vocês poderão lembrar, porque há 10 anos atrás, né, quando a nossa escritora já partira, a Academia Cearense de Letras promoveu, sou eu não, né, esse barulho, promoveu na gestão do presidente Pedro Henrique, um ciclo de conferências, então, sob minha coordenação. A essa época eu era diretora cultural da academia. O nome do ciclo de conferência era Raquel de Queiroz, 100 anos. No encerramento do ciclo, exatamente a 17 de novembro de 2010, a ACL, em parceria com as organizações O Povo, promoveu a Noite Raquel. Foi linda, com prêmios, com muitas falas interessantes, foi muito bonito. Em nome da Academia Cearense de Letras, como presidente da instituição, agradeço a todos os membros e funcionários da instituição, e em especial a comissão que vem apoiando nossa programação de atividades virtuais, as acadêmicas Lourdinha Leite Barbosa, Beatriz Alcântara, Greciane Cordeiro, e a diretora administrativa adjunta, Cláudia Queiroz. Daremos início às falas sobre Raquel de Queiroz, nossa diretora cultural, fará uma mini apresentação da presidente e me retornará a fala. Começarei, então, um breve comentário sobre uma peça teatral de Raquel de Queiroz, dos anos 50, intitulada A Beata Maria de Raquel, da geografia medieval ao sertão nordestino. A palavra está com você, Lúcia. Boa noite a todos.
É um prazer enorme estar participando dessa homenagem à nossa querida romancista Raquel de Queiroz. Eu digo romancista porque o romance da Raquel é fabuloso, mas ela não é só romancista, ela é contista, ela escreve, não, poesia não, cronista, ela é dramaturga, ela é uma porção de coisas mais, ela escreve contos, ela escreveu, né? Então, gente, eu agradeço a presença de todos e cumprimento todos os acadêmicos presentes, todos os amigos presentes. Vou ler um pequeno currículo da Ângela Gutierrez. Ângela Gutierrez é presidente da Academia Cearense de Letras, professora emérita da Universidade Federal do Ceará, doutora e pós-doutora em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, escritora. Seu livro de estreia, O Mundo de Fora, completa 30 anos, organizou vários livros em parceria, pronuncia conferências sobre a sua obra, sobre Fortaleza Antiga, Canudos e Antônio Cancelheiro, Os Sertões, de Euclides da Cunha, A Guerra do Fim do Mundo, de Vargas Llosa, José de Alencar, Machado de Assis, entre outros temas e autores. Ângela, você está com a palavra para fazer Pois bem, então, seu pronunciamento sobre a Raquel. Vou fazer, como cada uma de nós, nós procuramos dividir entre os membros desta mesa virtual diferentes aspectos da obra de Raquel. E eu tinha visto que não há nenhum sobre o seu teatro, né? Então, quando a Raquel de Queiroz publica a Beata Maria do Egito, em 1958, as duas peças dela, que são muito próximas de outros autores nordestinos, como Ariano Suassuna, e como João Cabral de Melo Neto, na mesma época, nesta década, todos eles se dedicaram a peças teatrais que tratavam de dois temas muito presentes na cultura nordestina, a violência e a religiosidade. Então, quando Raquel publica a Beata Maria do Egito, em 1958, o Paulo Roney, que a essa época era um crítico de teatro muito famoso, né? Ele considera que na primeira peça de Raquel, que é Lampião, eu ia falar até sobre as duas, mas para encolher o tempo, vou falar só sobre a Beata Maria do Egito, de Lampião de 1953, ele acha que a escritora já tem posse da arte da dramaturgia, mas assim dá a entender que ainda pode melhorar, né? Ele diz, já de posse da arte importantíssima de criar personagens, de pô-las em cena e fazê-las falar, ainda parecia buscar o dramático em espetáculos de refrega, mas é claro, né? Falando de Lampião, não aparecer nenhuma luta era praticamente impossível, né? Na nova peça, quando ele lê a nova peça de Raquel, que é a Beata Maria do Egito, ele diz que faz desaparecer qualquer impressão de que está tateando, qualquer impressão de segurança. Depois do romance da crônica, vemos aí a grande escritora tomar conta de mais um domínio. Então, ele já coloca a Raquel no plano daqueles que dominam a arte da dramaturgia. Expôs a mulher Raquel, na proximidade de seus 50 anos, jovem, senhora de outro domínio que não do romance, em que estreia com êxito nacional antes de completar 20 anos. De certa forma não, de todas as formas, impressionante, que a Raquel, uma menina, escreveu entre 18 e 19 anos e publicou antes de completar 20 anos, o 15. Se hoje, para nós, escritores cearenses, é difícil
chegar ao âmbito nacional, imaginem aquela época, né? Com todas as dificuldades de editoriais e outras mais, a Raquel logo ser reconhecida, não é? Uma menina ainda. Então, na crônica também, estava falando que ela já dominava a crônica, já dominava o romance, né? E agora passava a dominar a dramaturgia. Ela dá aquele ar que nós já falamos, aquele ar de varanda, né, na sua conversa, nas crônicas, talvez até no Balanço e estava ao alcance, nos jornais, estava ao alcance dos leitores do Jornal do Rio, e o Rio foi por muitos anos, agora divide isso com São Paulo, com Belo Horizonte, a capital cultural do Brasil. Era também a capital realmente política, mas foi por muitos anos a capital cultural do Rio de Janeiro. O livro foi publicado aqui mesmo, na província, né? O seu romance seu romance de juventude impressiona tão vivamente os críticos literários e os leitores, que mesmo tendo escrito tantos romances posteriores, né, aqueles dos anos 30, que se passam em Fortaleza, os posteriores, já a Dora Doralina, o Memorial, né, todos já mais tarde. Então, o que ela mais escreveu, se nós contarmos, o que ela mais se dedicou foi ao romance, à novelística mesmo. Ela continua sendo conhecida como a autora de O 15, né? É interessante, mas algumas pessoas se revoltam contra isso. Eu simplesmente, aqui no meu cantinho, sem querer comparar, né, a Raquel, mas já tenho vários livros, mas o mundo de Flora é o mundo de Flora que as pessoas mais gostam, que mais falam. O que se há de fazer? Alguns escritores se revoltam mesmo, e gritam e querem ser conhecidos pelas suas outras obras, o que tem também razão. Jorge de Lima não suportava mais que dissessem a ele: lá vem o acendedor de lampiões, o mesmo. Ele dizia, um homem que já tinha feito Invenção de Orfeu, já tinha feito tantas outras obras, né? Continuava no mesmo. Neste ano de 2020, em que comemoramos 110 anos de Raquel, e quando o seu livro de estreia completa 90 anos, a história de Conceição e o drama da seca, contados pela pena da escritora cearense, continuam vivos no imaginário brasileiro. No entanto, outras obras suas pulsantes, pungentes, entremostram-se e escondem-se sobre a fama da primeira. Elas têm que procurar um espaço para se mostrar. Que, entre elas, o drama A Beata Maria do Egito. Aliás, a dramaturgia da época nordestina, como já falei há pouco, que inclui muitos outros escritores, mas que nós gostamos de lembrar, de Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto, as três, né, ela e esses dois escritores tratam de temas com certa semelhança, né? E na Beata Maria do Egito, de certa forma, lembra o 15 na protagonista, que pela força da mulher sertaneja, né, o próprio Adonias Filho fala disso, que aciona a ficção como vida e humanidade. Ao colocar o poema de Manuel Bandeira, Balada de Santa Maria Egipcíaca, ela colocou no pórtico do livro, a Raquel, do livro A Beata Maria do Egito, Raquel anuncia a retomada de um tema de origem medieval. Ao mesmo tempo em que escreve esse drama, por volta de 1957, e isso é muito interessante, Cecília Meirelles escreve o Oratório de Santa Maria Egipcíaca, que é lindo, mas ela não publicou à época, só foi publicado em 1996, muito depois de sua morte, né?
Os 3 escritores brasileiros reportam-se a essa história medieval, relatada no Flor Sanctorum, e que em português só apareceu em 1813, mas é medieval. Nascida no Egito, a história, a trama é mais ou menos a seguinte: nascida no Egito, Maria, aos 12 anos, passa a viver do próprio corpo, como prostituta. E um dia, mais por divertimento do que por devoção, ela faz uma peregrinação ao Santo Sepulcro. E quando ela chega, 3 vezes, ela tem que recuar, porque uma força a impulsa para trás. Então, ela, lá no templo, a voz diz, que ela reconhece que é a voz da Mãe de Deus, Maria Egipcíaca, sente que tem vamos dizer, um êxtase, e sente que tem que buscar o perdão para os seus pecados. Tudo dentro da mentalidade da época e tal. Então, por 40 anos, ela viveu em purificação, em sofrimento para purificar-se. É aí encontrada, nos seus últimos dias, já no fim de sua vida, por São Zósimo, que divulga seu longo sacrifício. No poema de Bandeira e na peça de Raquel, não há qualquer alusão à vida pecadora de Maria Egipcíaca. O poeta faz uma questão da peregrinação da santa, em que aceita entregar seu corpo a um barqueiro para atravessar o rio que a levaria ao Santo Sepulcro. A história é contada de uma forma é outra versão da história. Raquel parte dessa versão de Bandeira e cria a Maria do Egito, uma nordestina, uma jovem beata, que também se entrega sem amor, sem paixão, sem desejo a um delegado, na esperança de livrar-se da prisão em que se encontrava, na cadeia em que se encontrava prisioneira, para juntar-se a um secto e lutar na defesa da cidade de Juazeiro, do padre Cícero. Então, a descrição da beata, nas indicações para a encenação para a encenação da peça, assemelha-se muito à descrição do grande beato, daquele que está em todo o imaginário nacional, Antônio Conselheiro, pela magreza, pela palidez, pela altivez delatada pelo passo firme, que lembram alguns traços do nosso beato dos sertões nordestinos, Antônio Conselheiro. A Beata Maria, essas são as palavras de Raquel de Queiroz, orientando, indicando como deve ser dentro da peça, como deve ser a Beata Maria do Egito. A Beata Maria do Egito é mulher nova, nos seus 25 anos, mais ou menos, de certo modo bonita, apesar da roupa que veste, espécie de hábito de freira, ou túnica, cor de tabaco, longa, afogada, mangas compridas. Traz à cintura um cordão como os de frade, do qual pende um grande rosário de contas claras. Tem no peito uma cruz de prata do tamanho de uma cruz de bispo. Sobre os cabelos caídos às costas, com tranças frouxas, um pano fino escuro. É esguia e pálida. Atravessa a sala em passo firme e se dirige ao coronel Chico Lopes. Essas são as indicações da peça, as indicações dadas pela própria Raquel de Queiroz. No desenrolar do drama, outros traços cristalizados no imaginário brasileiro, como características do Conselheiro e de outros beatos que peregrinos percorreram o sertão, encarnam-se em Maria do Egito. A fé irredutível, o ascetismo nos costumes, seja de beber, seja no dormir, e o desconhecimento do medo, que são traços verdadeiramente do nosso conselheiro mesmo. No entanto, em Maria, outros traços, não só os traços que ela divide com outros beatos do sertão brasileiro, né? Outros traços assomos. É jovem, bela, mulher. E como a Boule de Suif, de Maupassant, e a Genie, de Chico Buarque, no intento de libertar-se para servir aos outros, usa a única arma que sua condição feminina
lhe permite seu corpo. Assim, fé e desejo unem-se a episódio de luta política e constroem os trágicos acontecimentos de A Beata Maria do Egito. Em 1979, mais de 20 anos depois de sua publicação, o drama enfrenta, como diz a sua autora, a prova de palco. Ele é encenado, né? Protagonizada por Glauce Rocha e com Sebastião Vasconcelos, Jaime Costa, Rodolfo Arena, que são grandes artistas da época, né? Anteriormente, em 76, ela foi adaptada para um tipo de teleteatro, sob direção de Kiko Jaez, com Antônio Fagundes, Estênio Garcia, esse vocês conheceram, Antônio Petrin, Esther Góes, Luiz Alberto Pereira e Marcos Câmara. Em 2005 é reencenada, aí já após a morte de Raquel, que foi em 2003, pelo grupo Sarsa de Oreb, sob direção de Almir Teles, tendo Patrícia França no papel título. Assim tornam-se proféticas as palavras de Adonias Filho, quando realça a autora por trazer o Nordeste para o teatro, como um espaço capaz de exprimir o drama. Neste ano em que se recorda o nascimento de Antônio Conselheiro, acontecido há exatamente 190 anos, em 1830, a aproximação do Beato de Belo Monte e da Beata Maria do Egito como personagens ficcionais não é aleatória, como não é a aproximação de Canudos a Juazeiro, já realizada por alguns estudiosos. Já em 1958, no mesmo ano da publicação do drama, centrado na Beata Maria, Raquel escreve em prefácio, eu já conhecia há muito tempo esse prefácio por minhas leituras de ficção canudiana, como o adjetivo que eu uso para os romances, contos e outros tipos de ficção sobre Canudos, o Conselheiro, etc. No prefácio de João Abade, romance de João Felício dos Santos. Aqui são palavras de Raquel, apresentando no mesmo ano em que ela escreveu a Beata Maria do Egito, ela escreve no prefácio do romance de João Felício dos Santos. A impressão que se tinha é que Euclides havia encerrado o assunto. Depois dele, o que poderia ser dito? E por culpa da obra-prima, a tragédia de Canudos parecia vedada a inspiração literária, ou exaurida como um veio de mina velha. 7h30. Pois esse João Abade... Ok, estou terminando. Pois esse de João Abade que estamos lendo parece que veio quebrar o tabu e com a singularidade de apresentar o drama de Canudos sob um ângulo completamente novo, o da gente do Conselheiro. Então, a Raquel encontra, né, ao se debruçar sobre o drama da gente de Juazeiro, dos padres Cícero, ela encontra um parentesco com a gente do drama de Canudos. Maria do Egito, como santos medievais, e esse é o último parágrafo, destemidos pela força da fé, incapazes de hesitações, quase sobrenaturais na inteireza de suas personalidades. Não sofre dúvidas que assaltam o frágil ser humano, despido de certezas absolutas que a modernidade nos legou. Lourdinha, lerei agora o seu também mini currículo. Temos que apertar bem, ou como se diz temos que atochar, né, para que caiba tudo aqui. A escritora Lourdinha Leite Barbosa publica em vários gêneros: conto, poesia, ensaio e biografia. Fez mestrado em letras na Universidade Federal do Ceará, com dissertação sobre Raquel, publicada em livro. Eu assisti a essa defesa. Protagonistas de Raquel de Queiroz, Caminhos e Descaminhos. Escreveu 2 verbetes na Biblos Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa, um sobre Raquel de Queiroz e outro sobre o romance O 15. Lourdinha pertence à Academia Cearense de Letras, onde é diretora cultural. E é porque eu completei muita coisa que ela não tinha colocado. E a Academia de Letras e Artes do Nordeste, a Academia Ipuense de Letras e a Sociedade Amigas do Livro. A acadêmica Lourdinha é referência
sobre a obra de Raquel de Queiroz. A palavra é sua. Obrigada, Ângela. Eu vou fazer aqui um pequeno... É um trabalho que eu estou fazendo, é um trabalho bem mais longo, mas hoje eu vou me ater somente ao 15. Eu dei o título de A Importância da Memória, segundo Raquel de Queiroz, porque esse trabalho, nesse trabalho nós pesquisamos, procuramos encontrar os elementos que fazem com que a gente possa dizer que a memória é muito forte no romance de Raquel, no romance. Bom, gente, quando em 1930 surgiu um romance que causou bastante celeuma e também surpresa no meio literário, por sua linguagem, pelo tema e por ter sido escrito por uma jovem, uma menina de 19 anos. O tema, como a Ângela já falou, um tema muito urgente e que também é um documento da realidade brasileira da época e também uma ficção forte. E a linguagem, uma prosa forte, viva e simples. Isso causou grande impressão, inclusive Graciliano Ramos disse que esse romance é escrito por uma mulher, e uma mulher jovem. Isso causou espanto, bastante espanto, e realmente eu disse espantar, porque as mulheres da época não escreviam com essa linguagem que Raquel inaugurou. A partir de então, as mulheres passaram a escrever de forma diferente. Sabe-se que no processo de criação, combinam-se em graus variáveis a memória, a observação e a imaginação, sem que o próprio autor seja capaz de determinar a proporção de cada um desses elementos, uma vez que boa parte do trabalho criativo ocorre na esfera do inconsciente e chega à consciência sob formas que podem enganar. Muitos romancistas deixaram ou deixam elementos que permitem avaliar o mecanismo de criação de suas personagens, como José do Rego, em Meninos do Engenho, ou Proust, em Busca do Tempo Perdido, estilos tão diferentes, mas todos autores que têm na memória uma fonte inesgotável. Raquel também se servia da memória sem constrangimento. Na verdade, crônica, literatura infantil, teatro, romance e memória mantêm um diálogo entre si. E elementos oriundos de uma obra são retomados ou explicitados em outra, num trabalho de autotextualidade explícita ou implícita. Uma das principais fontes para o estudo da origem da personagem, mas não só da personagem, do fato narrado e do espaço, são as declarações do próprio autor, referindo-se à criação da personagem do romance. Antônio Cândido, o grande crítico literário brasileiro, ele afirma que ela oscila entre dois polos ideais, ou é uma transposição fiel de modelos, ou é uma invenção total. Lurdinha, não se ouve a voz da Lurdinha. Lurdinha, seu telefone está desligado. Pronto, voltou. Voltou. Pode continuar. Voltou. Pronto, tá certo. Pode continuar. Então, o que afirma o Antônio Cândido? Bom, ele afirma, vocês ouviram isso?
que a criação oscila entre dois polos ideais, a criação da personagem, ou é uma transposição fiel de modelos, ou é uma invenção totalmente imaginária? Até aí vocês escutaram? Escutamos. Escutaram? Ah, então tá bom. Sim. Cabe ao romancista definir como combinar memória e invenção. Só é possível averiguar a proporção utilizada quando houver indicação fora do próprio romance, seja por informação do autor, seja por depoimentos, entrevistas ou qualquer documento. Quando não existir, a solução torna-se difícil. Está dando para ouvir bem? Muito bem. Ah, ótimo. É muito difícil, e o máximo que se pode fazer é pesquisar a tendência geral do escritor. Por exemplo, a obra de um naturalista, é claro que se baseia na observação da vida real, ao passo que a de um escritor romântico se apoia na imaginação. O presente trabalho, como eu já falei para vocês, que é um trabalho que está sendo desenvolvido, mas que hoje eu vou trazer somente a parte relativa ao Quinha, é sobre o romance da Raquel e a memória do romance da Raquel. Hoje, limitar-nos-emos a avaliar alguns elementos encontrados no romance O 15, tendo como amparo a crônica Memórias, de Raquel de Queiroz, na qual ela defende a tese de que a memória vale mais que a invenção. O texto se inicia com uma quadra do domínio público, que a autora parece conhecer de cor. Não há homem como rei, nem mulher como a rainha, nem santo como meu Deus, nem memória como a minha. A partir dessa quadra, ela vai desenvolver, responder a um jovem que me perguntara em carta o que é necessário para alguém tornar-se romancista. Então, a Raquel responde com sua linguagem espontânea e direta, ela se dirige a ele e a seus milhares de leitores, dizendo o seguinte, aspas, insisto em afirmar ao meu correspondente que creio realmente ser uma boa memória a qualidade básica do romancista. Memória para fatos, memória para a vida, principalmente memória de si mesmo. Deixa claro que a invenção tem para ela um papel secundário em relação à memória. E a gente fica pensando se o talento não será a memória mesmo. É fala dela. Ou, pelo menos, ficar a calcular quanto a memória não ajuda a empurrar o carro do talento. E explica, aspas, no complexo de elementos que constitui o talento literário, quanto haverá de simples recordação e como é pequena ou nenhuma a contribuição da inventiva. Eu estou achando que a voz não está... Essa voz está indo corretamente, gente? Está tendo eco. Vocês estão ouvindo? Está tendo eco. Eu estou ouvindo que tem eco. Bom, continuando. Seu celular está ligado? Veja só se o celular está ligado. Vou desligar. Não sei o que era, podia ser, não sei. Não satisfeita com a explicação, Raquel utiliza-se da conjunção adversativa mais para reiterar a primazia da memória sobre outros recursos. Aspas. Mas memória do consciente e do subconsciente, lembranças acumuladas, imagens, recordações, isso constitui a matéria-prima. Apesar da clareza com que nossa escritora se exprime, devemos pôr em dúvida essa afirmação, porque pode ser uma maneira de dissimular sua grande capacidade de transformar fatos vividos em arte.
através da palavra carregada de sentidos, pois sem ela, tais fatos memorizados seriam simplesmente realidade e não ficção. O título do romance, o 15, já indicia a importância da memória. Lembrem-se que na seca do 15, Raquel tinha apenas 5 anos, mas ela ouviu muito a respeito da seca. Ouviu histórias, eu acho que tem algum microfone aberto. Ouviu histórias sobre o 15. Ouviu bastante. Desligar o microfone. Ângela, desliga o seu microfone, por favor. Ela ouviu muitas histórias e mesmo a família dela teve grandes perdas na seca do 15. O pai estava muito entusiasmado na fazenda, fez criação de grande criação de gado e plantou uma grande criação também de arroz. E ele perdeu tudo, que teve que em seguida sair da fazenda, viajar para o Rio, que agora não cabe, não posso falar disso. Embora Raquel tivesse, sim, essa parte eu já falei. Quem lê a descrição da personagem Vicente em o 15 e coteja com a descrição de Arcelino no livro de memórias Tantos Anos, logo percebe a semelhança entre os dois. Arcelino, que era o primo dela, de que ela fala no Tantos Anos, por quem ela foi apaixonada quando era uma garota. Ela era bem garota e ele era muito mais velho do que ela. Menina gosta de se apaixonar por rapazes mais velhos. Arcelino preferiu, do mesmo modo que Vicente, não se formar e dedicar-se ao cultivo da terra, cuidando da fazenda, e usava um estilo de roupa que o deixava parecido com cowboy. Vicente também se veste como um vaqueiro. Quem o descreve não é o narrador, ele surge através das lembranças de Conceição. Cuja semelhança com a autora foi anteriormente... Estou achando que o tempo... Então, a Conceição era professora, como Raquel foi professora. A Conceição leu livros que a Raquel diz ter lido também, os mesmos livros. Então, a Conceição tem muita semelhança com a Raquel, e o Vicente com o Arcelino, que era o primo por quem ela se apaixonou. As denominações dos lugares no romance, o 15, ancoram a narrativa no real, remetendo, portanto, a um saber cultural fora do romance. Eu saltei várias passagens, viu, gente? Me desculpem, mas é porque eu estou preocupada com o tempo. Com o intuito de dar aparência real à situação imaginária. Exemplo disso é a localização da fictícia fazenda Logradouro nas proximidades de Quixadá, município no qual está situada a fazenda Junco. Ela também foi buscar em uma fazenda da Serra de Guaramiranga, pertencente a uma parenta do pai, que serviu de modelo para a criação da fazendeira, da Fazenda Aroeiras. Vocês que leram o romance lembram que a fazendeira manda um bilhete para o Chico Bento, dizendo que a partir daquele momento ele já não é mais trabalhador da fazenda, que se ele quiser, ele pode ficar na fazenda, mas sem salário, sem ser empregado da fazenda, e que solte os animais, que são reses de raça,
ela não se preocupa com isso porque ela não quer pagar ao empregado, ao Chico Bento. Certo, soltar o gado da melhor raça a pagar o salário do vaqueiro Chico Bento, que a servia há anos. Essa figura também, dessa fazendeira, ela criou a partir de uma mulher bastante rica, que era parenta delas, e que tinha essa fazenda Logradouro, que ela vai dar o nome da fazenda à fazenda onde Conceição morava com a avó, passava as férias. A capital do estado, Fortaleza, para onde se dirigem os retirantes, e a Serra de Baturité, para onde são enviados os poucos animais na tentativa de salvá-los, são, do mesmo modo, elementos que se referem a uma situação espacial e temporal e efetuam uma espécie de ponte entre o texto e o extratexto, sempre com o intuito de produzir a ilusão de real. Todos esses espaços são velhos conhecidos da escritora, fizeram parte de suas travessuras na infância, adolescência e a acompanharam pelo resto da vida. Após as explicações da romancista e a investigação dos elementos encontrados em O 15, pode-se confirmar que a memória ocupa lugar primordial neste primeiro romance de Raquel de Queiroz. Resta-nos averiguar os demais romances. Obrigada. Agora eu vou ler. Minha gente, eu me desequilibrei toda aqui, me desculpem, mas eu vou fazer a leitura do currículo da Ila Sampaio, que agora a Ila vai falar. Desculpem os desencontros aqui, porque eu quis diminuir a fala. A Ila Sampaio é doutora em literatura comparada e professora da SEDUC e da Unifor. Tem 7 livros publicados, entre eles Os Fantásticos Mistérios de Lígia, Literatura no Ceará e A Carne do Tempo. Faz parte da Academia de Letras e Artes do Nordeste. Grande escritora, Ila, e poetisa. Pode começar, Ila. Boa noite, pessoal. Saúdo a todos vocês em nome da presidenta da academia, professora Ângela Gutierrez. Estou vendo aqui muitos amigos, colegas. Quero agradecer a presença de vocês. A Lourdinha me convidou, agradeço a ela o convite para participar desse momento em homenagem ao aniversário da nossa inesquecível Raquel de Queiroz. E eu fiquei pensando sobre qual obra falar, e a Ângela estava falando daquela questão do Jorge de Lima, e a Raquel, meu livro predileto, eu não escondo, que é Dora Doralina. Mas eu não posso passar minha vida falando de Dora Doralina, né, Lourdinha? Então, eu disse, Lourdinha, eu vou falar... E mesmo foi ótimo, Ila, porque a Cleudene vai falar sobre a Dora Doralina. Pois é, e assim, a minha primeira fala na vida, né, na vida acadêmica, foi ao lado da Raquel de Queiroz. Eu nunca tinha falado em gente, assim, mas enfim, eu decidi falar sobre Caminhos de Pedra, porque eu tenho uma afeição especial pela Noemi, com a mulher má na literatura.
E a gente vem de toda uma tradição, desde a literatura antiga, né, Pandora, que distribui os males da humanidade, Lilith, que foi amaldiçoada no Velho Testamento, a Eva, no Gênesis, a culpada de Adão ter mordido a maçã. Então, a gente tem toda uma tradição dessas mulheres que são más, como a Madame Bovary, que trai o marido, como a Ana Karenina. Então, eu sempre tive muita curiosidade de ver na literatura essas mulheres más. Por que elas são más? Até chegar, né, Lourdinha, à conclusão de que a mulher má é toda aquela que rompe com uma tradição, é toda aquela que atenta para a sua subjetividade, que opta por si mesma. E foi isso que você... Eu até reli para poder falar com vocês essa edição aqui, que é a 12ª de Caminhos de Pedra, que tem a orelha da nossa Lourdinha. É uma publicação de 2003. Isso aqui não é para qualquer um, né? Da José Olímpio, da editora, e a orelha da Lourdinha. Então, eu vejo Caminhos de Pedras como um romance político com questões de gênero, né? E, como eu falei para vocês, o meu interesse tem muito a ver com as personagens femininas dela, que foram o tema da dissertação de mestrado da Lourdinha. Ela tem, inclusive, um livro sobre isso, porque suas personagens femininas todas lutam por igualdade social, reivindicam liberdade de pensamento, poder de decisão nas relações afetivas e se afastam da subordinação ao masculino. Exatamente como Lilith, exatamente como Eva, exatamente como Ana Karenina, como Madame Bovary e tantas outras personagens que são punidas por essa insubordinação. Como vocês sabem, Caminho de Pedra é o 3º romance da Raquel, ele vem depois de O 15, João Miguel, é publicado em 1937, exatamente na Era Vargas, ele foi escrito, a Era Vargas começa em 30, quando ele chega ao poder, e vai terminar em 45, quando há sua deposição. Então, é um contexto histórico bastante significativo para o que a Raquel vem escrever em Caminhos de Pedra. Os temas, como também vocês já sabem, é a fundação do Partido Comunista do Ceará. Estão sendo fundadas várias células pelo Brasil, e ela vai exatamente tratar desse assunto aqui no Ceará. Tema também a miséria, as lutas sociais e políticas das classes operárias em Fortaleza, a vida dura dos trabalhadores, e, como não podia deixar de ser, que a Raquel sempre tem essa questão do feminino, o livro traz questões de gênero. A protagonista Noemi é uma mulher engajada politicamente, que se torna vítima de uma sociedade marcada pelos preconceitos. Então, eu fiz a leitura da obra dividindo assim, em duas vertentes. A primeira, a das desigualdades sociais. Todos os personagens são operários, gente muito simples, que mora na periferia, que participa de encontros para a formação do Partido Comunista na cidade, como eu falei. Então, a Praça do Ferreira é o locus das atividades políticas e sociais, que são lideradas por um jornalista que chega do Rio, o Roberto, um militante de esquerda, e essas reuniões ele faz com esses operários para debater e estudar a cartilha socialista de lutas contra a hegemonia do capital. E é interessante, gente, que vê esse interesse dos comunistas pela condição de vida das classes dominadas e pelas relações desiguais que são impostas pelo governo brasileiro na época. E o Roberto é esse representante, inicialmente muito criticado, porque é considerado um intelectual, que os operários que não têm poder de fala são dominados. Há várias questões que são colocadas pela Raquel, que ainda hoje a gente vê nesses movimentos sindicalistas. E enquanto sindicalistas também, né, que é uma outra vertente.
Então, assim como há esses operários que ainda sonham com essas mudanças, que ainda acreditam, há também os personagens desiludidos com a causa, porque já participaram de movimentos anteriores, foram presos, perderam o emprego, passaram fome, a família ficou em situação difícil, e eles não viam grandes conquistas, né? E se rebelavam. Eles achavam que as reivindicações deles nunca seriam atendidas, como, por exemplo, o João Jaques, que é o marido da Noemi. A outra vertente é a desigualdade de gênero, porque é uma sociedade, essa sociedade dos anos 30, em que o homem podia tudo e a mulher não podia nada. A narrativa da Raquel, né, de Caminhos de Pedra, mostra que o papel da mulher na época deveria se pautar nos cuidados da casa, da família. Então, aborda de uma maneira direta a questão da socialização dela, da mulher, e a sua inserção na luta política, na luta pela liberdade. E se a gente olhar para isso, essa luta pela liberdade, essa luta pelos menos favorecidos, ela já tinha sido iniciada com Conceição e vai se alargar em Noemi, vai tomar mais consistência em Noemi. No contexto da época, a educação das mulheres era para quê? Para o matrimônio era indissolúvel. E era responsabilidade da mulher conservá-lo, mesmo que ela tivesse que reprimir o prazer, que reprimir os sentimentos, os desejos de modo geral. A mulher deveria ser temente a Deus, cumpridora dos preceitos religiosos. E quem não se enquadrava nesse modelo era marginalizada. A sociedade era completamente fechada para os seus direitos, para os seus desejos de emancipação. Então, nesse contexto, Noemi era sempre desencorajada a prosseguir. Ela recebe conselho, Dona Noemi devia deixar essas ideias perigosas. Uma mãe de família tem que cuidar do lar. Ideias são para os políticos, quer dizer, não para as mulheres, né? Mas Noemi começa a fazer cursos, os cursos começam a participar ativamente das reuniões e ela experimenta uma sensação de liberdade incrível. Essa sensação de liberdade começa a povoar o seu imaginário e ela começa a participar mais ativamente ainda das reuniões e a se inspirar nas histórias das mulheres guerreiras. E a estrutura de luta, né, a estrutura social e a luta delas lhes proporcionava liberdade. Então, a Noemi se sentia com a cabeça cheia de histórias novas, de mulheres heróicas, livres e valentes. Então, mesmo sendo a realidade dela muito diferente do que ela sonhava, durante as reuniões ela esquecia as contingências de sua vida, ela esquecia a vida comezinha, doméstica. No próprio livro diz que ela esquecia até da cama comum, da promiscuidade, dos compromissos com alguém. Ela se realizava com essa luta pela liberdade. A Lourdinha, na orelha do livro aqui, do Caminhos de Pedra, da edição de 2003, a 12ª, ela afirma que Noemi é uma personagem transgressora por romper um casamento sem amor e iniciar um novo relacionamento, mesmo sabendo que seria unida. Assim como as mulheres antigas da mitologia, as mulheres da Bíblia, as personagens de Tolstói, de Flaubert, do Jessa de Queiroz, do próprio Machado, porque isso vai acontecer do Alencar, porque isso vai acontecer com Lucila. Ela vai se arriscar e ela vai transgredir e ela vai fazer uma opção por si mesma. Olívio Montenegro, numa edição de 87, também de Caminho de Pedra, ele descreve Noemi como uma mulher de vontade firme, acostumada a lutar como um homem pela vida.
e não querendo fazer do adultério uma traição. Vocês vejam, a Lurdinha, como é mulher, ela fala dessa questão da transgressão como uma personalidade muito forte, né? Um poder da Noemi. E o Olívio Montenegro diz a mesma coisa, mas olha como o homem é diferente. A Noemi lutava como um homem pela vida. Ela não lutava como uma mulher. O discurso machista, assim, ele é muito arraigado e muitas vezes quem escreve nem percebe. Então, quem é Noemi? Ela é uma moça casada com o João Jacques, tem um filho e trabalha numa loja de fotografia. Tem um momento, quando ela vai se separar do marido, que ela diz, eu ganho igual a você. Então, isso já era, gente, para aquela época, os anos 30, já era muita coisa. Quando ele diz, quem vai sustentar o meu filho, ela diz, eu ganho igual a você. Mulher que trabalha fora. E ela já vem naquele casamento morno, estagnado, conhece o Roberto, com ele vai conhecer essa ideologia nova, além da ânsia de liberdade como mulher, ela tem também uma ânsia, como tinha Conceição, para melhorar a vida dos menos favorecidos. E o marido, que é um desiludido com as causas políticas, diz que ela está lutando à toa. O fato é que Noemi, ela se preocupa com essa condição dos desvalidos como Conceição, mas ela supera Conceição, porque ela já está em outro contexto e ela entra para uma célula partidária e vai correr riscos. E, embora ela tenha essa preocupação com o coletivo, ela atenta também para a sua própria individualidade. Ela quer a sua liberdade como mulher, ela quer sair de um casamento estagnado e ela quer a sua liberdade sexual. Então, no livro ela aparece como uma mulher disposta a discutir a sexualidade feminina, que era um tabu absoluto na época. E nesse ponto também ela já é um passo à frente da Conceição. Tem um trechinho do livro que diz assim: sentia que, confusamente, vinham à tona todos os seus sentimentos e desejos sufocados desde pequenina, porque se envergonhava deles, porque lhe diziam que era pecado, mas agora se mostravam estranhamente nítidos e atuais, atropelando-se uns aos outros, desiguais, reabilitados, novíssimos. Então, Noemi vai dar um passo, ela procura a compreensão para os seus anseios, ela procura apoio para suas posições políticas e para a sua decisão, e ela não encontra esse apoio no marido, ela encontra em quem? No Roberto, que é exatamente o jovem jornalista com quem ela se encanta, se identifica, e a partir daí ela inicia uma vida amorosa dupla. Ela comete o adultério, ela quer falar para o marido antes, mas como não tem coragem, ela comete o adultério e isso vai totalmente de encontro aos padrões da época, mesmo no meio das pessoas mais simples. Então, ela vai pagar um preço por essa escolha, um preço alto, e ela vai sofrer com o olhar preconceituoso e excludente da sociedade. Ao separar, ela começa a ser tratada diferente, evitam a sua companhia, inclusive sua amiga companheira de trabalho, ela perde o emprego, ela já está no emprego há 4 anos, e ela é chamada pelo patrão depois de alguns dias, e ele diz para ela, Dona Noemi, o narrador vai expor, Dona Noemi tinha sido uma boa empregada, não tinha queixa a fazer, mas a fotografia era frequentada por famílias. Dona Noemi compreendia, já tinham reclamado. A senhora sabe, o seu procedimento nesses últimos tempos. Então, a independência financeira dela acaba e ela passa
a depender de Roberto, coisa que não passava pela cabeça dela. E aí passaram a falar dela nas rodinhas, por onde ela passava, tentavam e a condenavam. E aí vem a punição das punições. O filho dela morre. Ele tem uma febre repentina, adoece, em poucos dias morre, e ela fica desesperada, destroçada emocionalmente. Então, gente, se a gente for olhar todo esse histórico dessas mulheres transgressoras, essas mulheres más, porque fizeram a opção de si mesmas, né? A Madame Bovary acaba se matando, a Lucila adoece e morre, a Ana Karenina também se joga, se mata. Então, as mulheres tinham que ser punidas, e não foi diferente com a Noemi, que aí sim passou a percorrer o caminho pedregoso, o caminho de pedras. Ela fica sozinha, o Roberto vai embora, é levado para uma prisão fora do Ceará, ela fica grávida, sem casa e sem emprego, e passa a depender da caridade de morar na casa da mãe de uns companheiros, muito decepcionada, porque fica completamente sozinha. Muitos daqueles companheiros que participavam das reuniões se dispersam. No ventre, e passa a trabalhar. Noemi, ela representa a luz para consegui-los, ainda que haja consequências sociais, e sim, ela conquista a sua liberdade política, social, sexual. É uma mulher forte, que a revelia das mulheres da época luta por aquilo que acredita de todos os tempos, exemplarmente punida com a perda do filho, né? Então, é isso, eu quis falar aqui muito rapidamente, porque nessas falas virtuais, se a gente se alonga ou teoriza, a gente começa a ser menos entendido. E depois da fala da Cleudine e da Regina, aí a gente se dispõe a ficar aberto para perguntas, né, a participação de vocês. Muito obrigada por me ouvirem. Cleudine, como não está aqui a Lurdinha, eu não estou aqui, mas posso já lhe apresentar, porque a conheço de muito tempo. A Cleudine é professora da UES, fez o mestrado em letras, foi minha orientanda, aliás, fez mestrado em letras da Universidade Federal do Ceará, fez doutorado na Espanha, fez pós-doutorado também na Espanha, acho que em Barcelona, não foi? É bom você abrir o seu pronto. Pós-doutorado foi em Minas. Foi, mas você fez pós-doutorado, né, em Minas, né? Então, é uma estudiosa, uma pesquisadora admirável, uma professora elogiada por todos, participou também da criação da pós-graduação na UES, não é isso? E, além do mais, escritora, escreve muito bem, é pesquisadora. Enfim, eu estou dando só alguns traços que eu conheço, mas o coração, ela fez um coraçãozinho assim, o coração é... Gente, desculpas. Então, você já chegou? Pois é. Então, já estava fazendo, dizendo o currículo da Cleudine, que você... Eu peço desculpas, porque o meu computador me colocou para fora. Não sei. Acontece, fui colocada. Eu sempre digo
que os computadores são temperamentais. Vou apagar aqui o... Eu acho que o que está acontecendo... Então, vou apagar o meu para você fazer a leitura do currículo. Me desculpem, mas é a Cleudene, não é que você está a Cleudene. Falando, Ângela? Não, mas você já disse, a Cleudene é professora de literatura do curso de Letras e Programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UES, estudou as obras de Raquel de Queiroz no mestrado em Letras na Universidade Federal do Ceará, autora do livro Raquel de Queiroz e José Neira Vilas, Vidas Feitas de Palavra. Prêmio Osmundo Pontes de ensaio em 2011, escritora e professora excelente. Cleudene, você pode iniciar sua fala, porque hoje eu estou me botando, já é a segunda vez que cai a minha rede aqui. Acontece nas melhores famílias virtuais. Eu vou dizer que a Cleudene também é uma grande produtora. Pode começar, Cleudene. Produtora cultural, que organizou várias bienais aqui do... Cultural. Pronto. Agradeço o carinho, né? Queria saudar, em primeiro lugar, a Academia Cearense de Letras, né, de que nos orgulhamos muito, uma pessoa da minha amada, idolatrada, salve, salve, mestra eterna, Ângela Gutierrez, né? Primeira presidenta da Academia Cearense de Letras, né, abrindo caminho para várias, com certeza, assim como a Raquel abriu o caminho da Academia Brasileira de Letras para outras escritoras, né, saudar as minhas colegas de mesa, maravilhosas todas, a Lourdinha, a Ilha, a Regina, a Graciane, que eu conheci hoje, Ângela, né, também com a sua fala sempre encantadora, sobre tudo que ela fala, a gente se encanta. Queria agradecer a Lourdinha pelo convite, né, tudo que se refere a Raquel sempre terá de mim uma adesão grande, né, tive a honra de estudar Raquel, por intermédio da Lourdinha foi que eu pude conhecê-la e entrevistá-la, então tenho grande gratidão a Lourdinha por isso. Queria saudar os meus queridos alunos, que hoje teriam que estar tendo aula de literatura espanhola, mas como estudam narrativa, foram convidados a vir para cá, e a todos os participantes, todos vocês que tiraram tempo para nos ouvir aqui hoje, né? Como a gente meio que dividiu, né, as obras, para cada uma falar mais ou menos de alguma coisa, eu fiquei com Dora Doralina, que foi uma das obras que eu estudei no mestrado, orientada pela maravilhosa Ângela Gutierrez. Eu estudei duas obras de Raquel, 15 e Dora Doralina. Estou aqui com o livro aberto, mas vou mostrar para vocês, né? Essa edição, e comparando com obras de um autor galego, José Neira Vilas, né? Então, o que eu vou falar para vocês agora é um pequeno bate-papo sobre Dora Doralina, que, como a Ilha falou, um romance incrível, né? E aí a gente teria coisas demais para falar sobre ele, vou fazer só alguns recortes rápidos, e aí qualquer coisa depois a gente conversa mais. Dora Doralina surgiu em 1975, portanto, na década de 70, que era um período também ainda não muito avançado, né, para as questões de gênero, para as questões femininas, mas começava, né, já era um período que se começavam as lutas, né. Então, a gente vê protagonistas de Raquel, que nem vou mais falar, mas que não dá para eludir você falar de Raquel e não falar das suas protagonistas, que são sempre mulheres más, né, mulheres que rompem com o papel estabelecido, previamente estabelecido para elas, mulheres que estão sempre envolvidas com ideiazinhas novas, como já a Conceição dizia, né, leiturazinhas suspeitas, e aí essas mulheres que com ideias novas, leituras suspeitas, acabam sempre rompendo com certos padrões esperados para elas, né. Mas eu queria começar falando sobre os nomes, né, os nomes do par romântico, digamos assim, da obra Dora Doralina, que é a grande protagonista, se chama Maria das Dores, né, um nome escolhido pela mãe, com a qual ela não tem uma boa relação, e um nome que ela odeia,
né? Como é que alguém pode dar para um filho o nome de Maria das Dores, né? Que mau augúrio. Mas justamente porque ela veio de um parto difícil e a mãe resolveu colocar-lhe a carga do nome de Maria das Dores, né? O pai, de quem ela tinha pouca notícia e que ela só consegue conhecer por fragmentos roubados das histórias de outras pessoas, que a mãe não lhe presenteia com as histórias do pai, a chamava, como ela descobre embevecida um dia, de Doralina Minha Flor, né? Então, esse nome para ela vira um relicário, né? Uma joia que ela guarda no coração, esse nome de ter sido chamada de Doralina, meu amor. E mais à frente, o grande amor da sua vida descobre, ela conta essa história, assim, en passant, e ele um dia resolve começar a chamá-la também de Doralina Minha Flor, né? Então, nós temos um nome, vamos dizer, oficial, nós temos um nome social, porque Dora é o nome que a avó paterna lhe dá. Então, assim, nós temos o nome da dor, Maria das Dores, um nome um pouco mais suavizado dado pela avó paterna, que é Dora, e o nome do amor, que é Doralina, né? Doralina Minha Flor. Quanto ao seu grande amor, ele se chama Asmodeu, que é o nome oficial, digamos, Asmodeu. Por todos os demais, ele é conhecido como um comandante. E ela diz que nunca se deu bem com esse nome, que já vou dizer para vocês o que significa. Ela nunca se deu bem com esse nome oficial de Asmodeu e o chamava de bem, homem, criatura ou diabo, nos momentos de raiva ou de paixão. Por que ela chamava de diabo, né? Eu vou ler, a minha memória não é tão boa quanto a da Raquel, e diz assim, na página 133 do livro: Asmodeu, entidade diabólica que figura no livro de Tobias como sendo o demônio dos prazeres impuros. Também tem sido chamado diabo coxo. Levanta os telhados das casas e descobre os segredos íntimos dos seus habitantes. Bom, como vocês sabem, um bom escritor, vou mencionar só um aqui dos presentes, como Ângela Gutierrez, não nomeia os seus personagens aleatoriamente. Vou chamar de Ritinha, né? Asmodeu é o nome de um demônio, e é o demônio dos prazeres impuros, né? E essa mulher se entrega completamente a esses prazeres impuros para mulheres dessa época, né? O livro, a exemplo do 15, ele é construído numa estrutura tripartita, né? São 3 histórias que se entrelaçam. No 15 nós temos Conceição, a história de Conceição, dessa moça, das leituras, né, que meio tem essa paixão pelo primo, Vicente, mas que prefere viver sua própria vida, é professora, acaba adotando uma criança sozinha, né, uma das crianças que tinham sido penalizadas com a seca. Temos a história de Vicente, que fica, ao contrário dos fazendeiros que mandam abrir a porteira, soltar o gado, dispensar os trabalhadores, ele fica lutando contra a seca, né, querendo manter a sua casa, querendo manter a sua vida. E nós temos a história do Chico Bento, que é, obviamente, a história mais, vamos dizer assim, mais importante, porque é a que mais sofre, né? Nós temos uma família que se desagrega ao longo de poderíamos chamar de road movie, né? Um filme de estrada, ao longo dessa estrada, dessa peregrinação que eles fazem, do lugar de seca, né, do Quixadá para Fortaleza, eles vão se desagregando, vai morrendo familiares, a cunhada fica numa determinada cidade, eles vão se desagregando e se enfraquecendo também. Com relação, isso 15 são essas 3 histórias. Com relação a Dora e Doralina, são também 3 livros. O livro de Senhora, que é o momento em que ela vive na Fazenda Soledade, né, que esse nome também não é à toa. A Fazenda Soledade, que em espanhol Soledad significa solidão. A Fazenda Soledade, onde impera a sua mãe, que é Senhora, chamada por todos de Senhora. O livro da Companhia, que é o livro da liberdade total, né, o livro da completa revolução dessa mulher, que diz que na época de Senhora ela vivia em cárcere privado. Ela usa exatamente essa expressão, ela vivia em cativeiro.
Então, o livro de Senhora é aquele momento do cativeiro. O livro da companhia é a época da completa liberdade e autodescoberta como uma mulher dona de si, né? Que é o momento em que ela sai da fazenda após viuvar, né, de Laurindo. Laurindo, que vivia uma relação não esperada com a sua mãe, com a sogra, né? E ela sai dessa fazenda completamente devastada por tudo que viveu lá e decide dar a sua vida um rumo completamente diferente. E cruza-se com ela um diretor de companhia de teatro, Mambembe, e a convence a se engajar na companhia. Então, o livro da companhia é o livro da descoberta de outras cidades, de outras pessoas, de outros costumes, mas, sobretudo, dela mesma, né? Ela, quando vai sair da fazenda, é muito interessante que ela diz, vocês sabem, né, ela havia perdido o marido, se impunha um luto fechado, né, vestido negro. Ela, por conta da revolta, com tudo que ela tinha vivido, ela tirei o luto para a viagem, se eu pudesse arrancava a carne, saía em carne viva, saía sangrando daquele lugar. Então, saiu da cidade, como a gente diria hoje, plena, em uma roupa azul, quando ela acabara de enviuvar. Então, essa saída, deixando o luto, deixando o convencionalismo, leva Dora a uma vida no teatro. Ou seja, do cativeiro, do cárcere privado, ela passa completamente a uma vida libertária, né? Uma das grandes descobertas de Dora nesse momento é sobre a sua própria condição feminina, de mulher viúva, independente. Ela gosta muito de dizer, bater no peito, eu sou viúva, independente, dona de mim. E uma das grandes coisas que ela descobre é a questão da sexualidade. Ela antes achava que o seu corpo pertencia a alguém, né? Então, para não diminuir as palavras de Raquel, eu vou ler essa parte. Ela diz assim: antes de eu entrar na companhia, eu tinha o meu corpo como se fosse uma coisa alheia, que eu guardasse depositada e só podia dar o legítimo dono. E depois de dar esse dono, era só dele, não adiantava eu querer ou não, porque o meu corpo não tinha direito de governar. Eu vivia dentro dele, mas o corpo não era meu. Já agora o corpo era meu, para guardar ou para dar. Se eu quisesse ir, se eu não quisesse, não ia. Acabou-se. Era uma grande diferença, para mim, enorme. Então, vejam como essa mulher descobre que, primeiro, ela pode ser dona do próprio nariz, fazer o que quiser, ir para onde quiser, sem dar satisfações, que é uma das coisas que ela diz muito, sou viúva, independente, não preciso dar satisfações a ninguém, cair numa vida de teatro Mambembe, se envolver, sim, com alguns homens que nem valiam muito a pena, mas pelo exercício da liberdade, e chega o livro do comandante. Aí o negócio complica. E é por isso que o romance é tão interessante, porque nenhum de nós é binário, nenhum de nós é uma só coisa, né? Nós temos inúmeras facetas na nossa vida e muitas das quais a gente nem conhece. Então a gente vê essa mulher que vive em cárcere privado com a mãe déspota, digamos assim, e que vive uma liberdade plena de se descobrir como mulher, de viajar, de subir num palco, de ser outra, né? O que é ser uma atriz? É poder viver outras vidas, o tanto que você quiser. Ser escritor também, né? De certa maneira. Mas a atriz encarna o personagem diante de uma plateia. Ela descobre, ela se apaixona por um homem incrível, lindo, né? Enorme, e com o nome de demônio dos prazeres impuros. E isso impõe para ela uma nova prisão, digamos assim, né? Porque ela se rende totalmente a essa relação, que tem características, sim, machistas da época, né? O comandante faz cena de ciúme, o comandante dá um tapa nela, uma cena de ciúme, o comandante diz que ela, mulher minha, não trabalha no teatro. Né? Então, ela se vê voltando, de certa forma, um cárcere privado, mas com a sensação de que é uma opção dela mesma. Né? Então, assim, ela está vivendo aquele amor, que hoje, essas cenas, né, nos chocam e nós diríamos que é isso, um relacionamento abusivo, né? Mas ela, o livro nos mostra essa mulher completamente entregue a um amor que ela não tinha experimentado antes, a essa relação completamente intensa, de entrega total a esse homem,
e, de certa forma, vivenciando essa liberdade que ela tem de escolha, né? Qual é o problema? E aí eu estou fazendo gancho com a Ilha, que faz muito sentido, né? Qual o problema dessa mulher má, que foi para o Teatro Mambembe, viúva, mas se envolveu com um cara desquitado, contrabandista, né? Lindo, com nome de demônio. Qual o problema? A mãe morre, a fazenda fica à deriva, ela é punida com a perda do seu grande amor, né, que é levado pelo tifo, e ela volta à soledade. O círculo se fechou, a cobra mordeu o rabo. Eu acabei voltando à soledade. Ela volta mulher viúva, 2 vezes, né, mas agora a viuvez para ela era uma viuvez dolorida. Ela volta viúva e ela é a nova senhora. Então, quer dizer, ela sai daquele cárcere privado, faz toda uma trajetória libertária e volta para a fazenda. Obviamente, ela volta muito ferida, muito sofrida, e não sabemos, né, não podemos acompanhar que tipo de senhora ela vai se tornar dali para frente, né? Mas o livro termina ela vendo o gado nascer, consertando as cercas, reformando o açude, orientando os empregados da fazenda, e ela retoma, né, ela volta para as suas origens. Por quê? Porque ela diz assim, ali era meu, aquilo ali era meu, aquilo me pertencia, ali eu me reconhecia, ali eu tinha as minhas raízes, e é ali que eu vou vamos assim, me reconstruir, me tornar uma nova pessoa, ou sei lá, fazer a minha nova vida, porque ali eu me sinto em casa, literalmente. Leodene? Terminei. Maravilhosa a sua fala. Acontece que às 8h45 encerra-se o nosso tempo. Então, vamos dar... Você falou maravilhosamente bem, chegou ao final. Vamos chamar a Regina, porque ela vai ter também um tempo muito curto. Regina Ribeiro, jornalista, mestre em literatura comparada pela UFC. Ela também escreveu sobre a Raquel de Queiroz, sobre a crônica da Raquel, organizou a coletânea de crônicas Do Nordeste ao Infinito, de Raquel de Queiroz, para a editora Edições Demócrito Rocha, aquela em que nós escrevemos artigos, Regina? Está sem som. Não, Lurdinha, tá sem som. Oi, pronto? O som chegou? Pronto. Não, Lurdinha, aquele é um outro, aquele é a Escrita do Tempo, que foi coordenado pela Fernanda Coutinho. Esse é um livro de crônicas. Era sobre a Raquel. Exatamente, está completando 10 anos agora. Muito bem. A palavra é sua, Regina. Tá bom, eu acho que eu realmente vou cumprir meus 10 minutos, porque eu acho que é o que nos resta. Bom, então, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo esse momento. Eu acho que não tem homenagem melhor que se possa fazer para um escritor do que comemorar o seu aniversário em torno da sua obra. Eu acho que isso é muito importante. Eu quero parabenizar a Academia Cearense de Letras. É um orgulho para a gente ter uma mulher na presidência da Academia Cearense de Letras, uma mulher escritora, né, que representa tão bem a literatura do Ceará e do Brasil, né, não só do Ceará, mas do Brasil. E eu acredito muito que a literatura, apesar de ser uma linguagem artística, e a arte não deve, né, estar a serviço de nenhuma ideologia, mas eu acredito muito na literatura como possibilidade de enfrentamento de momentos como esse que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a obra da Raquel, apesar de ela não querer ser encaixada, né, em lugar algum do ponto de vista de militância, mas ela foi uma militante política, Raquel, a vida inteira. Ela escreveu sobre política, ela militou, não partidariamente, mas ela militou em prol de um Brasil melhor, ela lutou
na escrita, né, por um Rio de Janeiro melhor, ela lutou por um sertão melhor. Então, eu acredito muito na literatura como possibilidade de leitura da realidade, de enfrentamento, né, a situações como essa que a gente está vivendo agora, infelizmente. Bom, mas eu escolhi a Raquel contista, né? A Raquel, ela publicou vários livros de crônica e muitos desses contos da Raquel, eles passaram durante muito tempo meio que despercebidos dentro dessa obra. O autor, era o escritor Nilton Maciel, ele até escreveu um livro, publicou um livro sobre contistas cearenses, colocou a Raquel como contista nesse livro e publicou 3 contos dela, né, nesse livro, mas o fato é que a Raquel ela não é muito estudada como contista. Nesse painel a gente tem alguns romances, a gente tem teatro, mas eu acredito que olhar a Raquel como escritora de contos é ampliar um pouco a obra dela também. E eu escolhi 3 contos da Raquel para a gente conversar muito rapidamente, e escolhi uma chave de leitura. Os contos, assim como os romances, eles têm muitas chaves de possibilidade de leitura. A Ira apresentou, a Lundinha apresentou, a Ângela também, a Cleudene, chaves de leitura possíveis da obra da Raquel, né, nos seus mais variados gêneros. E eu escolhi uma chave de leitura que passa pela travessia desse momento em que as meninas, elas se percebem mulheres, né, mesmo muito jovens, mas é como se elas percebessem que a vida, né, a vida de uma mulher vai enfrentar algumas iludições, como a própria personagem Isabel, né, fala a respeito dela própria. Então, eu escolhi 2 contos que eles não são muito publicados em coletâneas, ou pelo menos eu nunca achei esses contos publicados nas coletâneas de crônicas da Raquel. O primeiro deles é Romance, que foi escrito em 42, o outro foi Isabel, que é escrito em 44, e o último é Tangerine Girl, que esse é mais conhecido, inclusive tem um curta-metragem muito bom desse conto, que é publicado no Porta Curtas, a gente acha facinho no YouTube. Então, e por que eu escolhi essa chave de leitura? Porque o que me interessou nos contos da Raquel foi a forma como ela vai tecendo essa linguagem e abrindo as possibilidades, né, da gente verificar essas chaves, né, esse momento em que há essa mudança, em que a menina, ela se apodera, né, digamos assim, desse momento em que ela deixa de ser apenas uma menina, e embora sendo muito jovem, ela se reconhece, né, naquele momento de tensão, em que há essa mudança, né? Ela não é mais só uma criança que está ali, mas não é só uma adolescente que está ali, mas é alguém que se identifica, né, com outros sentimentos que não cabem mais na infância e que não cabem mais na adolescência. Então, Romance é a história de uma menina, é um conto passado que é escrito em primeira pessoa. A menina conta que a família estava no Pará, o pai ficou doente, e eles foram para um litoral do Pará, um lugar onde tinha uma praia, chamada Chapéu Virado. E lá, ela, vizinho à casa, ao chalé, onde ela ficou hospedada com o pai, ela conheceu esse homem, né, que ela diz que foi a primeira paixão da vida dela. Eu vou ler o trecho. A menina de 8 anos, escutem bem. Tinha um vizinho, seu Paulo, era estrangeiro e era triste, um homem de longos bigodes louros, silencioso e quieto. Foi minha primeira paixão. Então, esse é o primeiro estranhamento como leitor. Como uma menina de 8 anos pode identificar uma paixão, né? Mas, na sequência do conto, ela vai explicando o que a une a esse homem. Então, ela diz, não sei que espécie de estranha fascinação ele exercia sobre mim, mas ela fala que ele andava sempre com um livro
ele era um austríaco, o pai dela disse a ela que ele era um austríaco, e ele lia em alemão, né, um livro que ela jamais poderia entender. Mas, logo em seguida, ela fala o seguinte: creio que seu Paulo corporificava aos meus olhos todas as maravilhas centradas no meu único livro, o livro de histórias de Hans Christian Andersen. Ou seja, a identificação da menina com esse homem, um homem adulto, né, de bigodes, que estava doente, um estrangeiro, era a literatura. O que levou essa menina, né, a essa paixão pode ter sido, né, a identificação desse personagem com os livros. E ela dá um presente para esse homem, né? Ela coloca na cadeira onde ele lê toda manhã, ela coloca uma maçã, como se fosse um presente de aproximação, e ela fica imaginando o momento em que ele ia descobrir aquela maçã, ia procurar por ela, e os dois teriam um encontro de conversar, não é? É o máximo que a menina podia pensar. E o homem encontra a maçã na cadeira, brinca com a maçã para lá e para cá, e joga a maçã fora. Então, esse é o momento em que a menina percebe, né, toda a indiferença, toda a falta de interesse daquele homem, né, que é a paixão dela, e ela cai em si, né, ela não realmente, ela continua sendo uma grande desconhecida para aquele homem. Então, o restante do conto, que são 2 parágrafos depois, a personagem, ela vai viver essa ausência, né, a ausência daquela paixão, aquela não completude, né, daquele sentimento que ela nutre pelo vizinho. A segunda é Tojeringuel, esse é muito conhecido de todos nós conhecemos bastante. É a história de uma menina, não é, que se apaixona por um americano que dirige um blimp. Então, à noite, ela marca um encontro, não é, com o americano. Aliás, ele joga do blimp um recado para ela, convidando para uma festa. Ela imagina que vai encontrar com aquele príncipe encantado, e quando chega lá, descobre uma turba de homens, não é, querendo se divertir, e ela corre, né, do encontro. E a narradora escreve o seguinte, né, eles nem desconfiavam que ela correu a trancar-se no quarto e, mordendo o travesseiro, chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Então, nesse momento, essa menina descobre também, né, que os sentimentos que ela guardava, né, estão longe de serem correspondidos, ou seja, a realidade que ela esperava é muito diferente da que ela idealizou. Eu acredito que a Raquel, ela trabalha muito bem isso em vários outros contos, né, Dona Laura, Notícia de Jornal, são sempre histórias de mulheres que se deparam com essa realidade, não é, de sentimentos frustrados e de situações intransponíveis. Então, para concluir, Isabel é uma dessas moças más que a Ilha falou também, a Cleudene também. É a história de uma menina, e assim, essa história da Isabel é uma das histórias que eu mais gosto, e eu acho que talvez esse conto, ele não fosse publicado nos dias de hoje, eu acredito, mas ela diz o seguinte: sempre dizia que casara não por amizade, casara-se por iludição. Queria vestir branco, ir a Quixadá, na garupa do cavalo, ser mulher casada, ter seus filhos, sua cozinha, seu terreiro. Mas no parágrafo seguinte tem uma frase em que a Raquel, ela começa a desmontar o sonho dessa moça. Agora era aquela sua vida. E quando ela fala esse pronome, quando ela escreve o pronome aquela, a gente já começa a suspeitar de que toda aquela esperança, todo aquele modelo ideal, né, de casamento, de vida de casada, acabou. E realmente acaba. E a Isabel, ela pila a cabeça do marido num pilão, né?
Isabel continuou batendo ritmicamente até perder a força do braço. Isabel, esse homem era um homem que, além de não em momento nenhum atender às expectativas de Isabel, era um homem violento, né, que a espancava. Então, um dia, logo depois desses espancamentos, ela esperou ele dormir, né, e o matou. E no fim do conto diz o seguinte, que sumiu-se no caminho, que se perdia caatinga adentro. Então, esses 3 contos, para mim, eles têm como elo, como uma linha de ligação grande, que é essa travessia de menina para meninas que se descobrem, né, que descobrem outros sentimentos diante da realidade, e a Isabel, que decidiu ser livre a qualquer custo, e o custo, né, que ela, e esse custo, mesmo que fosse o custo do assassinato, né, do próprio marido. Então, os 3 mantêm para mim, né, como uma chave de leitura possível. É claro que é tudo muito reduzido aqui, mas tem um texto do Julia Cortázar que ele fala que compara o conto com o romance com longa-metragem, o conto com curta-metragem, e diz que no curta-metragem e no conto tem uma tensão estabelecida. E quando o autor consegue lidar com essa tensão, então o conto se torna inesquecível, ou seja, ele conseguiu, né, trabalhar a linguagem de forma que esse conto se torne inesquecível. Então, eu escolhi esses contos porque esses contos, para mim, eles são inesquecíveis por essa forma tão delicada e tão genial como Raquel de Queiroz consegue fazer a passagem dessas personagens, consegue fazer a travessia dessas personagens, né, de um lado para outro, né, da sua experiência de vida, seja muito criança, seja adolescente, ou seja a vida. Mas aí há uma virada de chave que é bem interessante do ponto de vista da linguagem e da literatura. É isso, boa noite, muito obrigada mais uma vez por essa festa. Obrigada, Lurdinha. Gente, eu quero agradecer a todos a presença. Infelizmente, pedir desculpa, porque a internet me botou para fora 3 vezes. Esqueça, não houve nada. Acompanhando todas, eu ia contar uma história engraçada, mas não dá mais, sobre a Raquel. A Ilha falou que ela saía com a gente toda vida que terminava as nossas conferências, as nossas palestras. E ela ia com a gente tomar vinho e tudo. Quando nós estávamos saindo, eu dei uma carona a ela, paramos no sinal, o carro parou do outro lado e a moça olhou e disse assim, tia Raquel. Aí ela falou, toda simpática. Depois, quando o sinal abriu, eu olhei e disse, tia Raquel, quem era essa moça? Porque só tem de sobrinho as filhas do tio Roberto e as filhas e os filhos da Izinha. Os filhos do tio Roberto, os filhos do Izinha. E ela olhou para mim e disse assim, essa é filha do Vicente. Aí a filha não caiu. Filha do Vicente, Vicente. Era o Vicente, o personagem do 15. O Vicente que era parecido com o primo por quem ela foi apaixonada. Muito interessante o tênue fino entre realidade e ficção. Obrigada a todos. Tenham uma noite muito agradável. Ângela pode agradecer também. Claro que sim. Então, eu queria dizer que é bom que acabe assim com uma história de amor, né? Já numa idade mais velha, né? Mas sempre lembrando o amor. Então, eu acho que perpassa... e ela disse que ele foi amigo dela a vida inteira. Essa descoberta de si mesmo como mulher, como nós vimos aqui, em vários personagens, mas especialmente o amor por si e o amor pelo outro, né? Então, com muito prazer, foi uma noite linda, muito obrigada, Regina, muito obrigada, Aila. Quero agradecer as meninas também, Eugênia, Aila, Regina, Greciane. Todos que nos
que trabalhamos juntos para que Ângela, o belo aniversário da Raquel de Queiroz. Um beijo em todos, obrigada, gente. Tchau. Beijo em todos. obrigada. Viva Raquel! Viva a Me Raquel. desculpem, porque eu pulei muita coisa, viu? Eu fiz uma ginástica danada. Obrigada. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.